Boa noite, eu sou Fabiano Fazion e esse é o curso Entenda a Arquitetura. Hoje nós vamos ter a nossa aula número 4, na qual nós vamos falar a respeito da ruptura modernista. Tá? A importância dessa ruptura, o significado dessa ruptura, por que estudar a ruptura realmente é uma coisa importante para a gente entender a arquitetura. Tá? Então, vamos ver aqui, desculpem, beleza. Então tá, para falar da ruptura nós vamos ter que primeiro entender qual era o contexto no qual essa ruptura aconteceu. Tá? Então aí nós temos uma pequena linha do tempo, tá? Focada em alguns eventos importantes e específicos aí de um período que, nesse caso, começa lá na Revolução Francesa, tá? Que tem significado para nós nesse contexto todo aí. Porque é a partir da Revolução Francesa, basicamente, em linhas gerais, assim, que vai se consolidar, se formar e se consolidar a presença do movimento socialista e do comunismo, inicialmente ali na Europa e tal, mas depois que vai se espalhar pelo mundo. Tá? Então, lá pela época de 1820, 1830 mais ou menos, nós temos um movimento que a gente pode chamar de socialismo primitivo, que é o quê? Quando os primeiros autores começam a escrever, a falar a respeito dessas ideias que depois a gente considera num conjunto como ideias socialistas. Tá? Tem os utópicos, né? Alguns autores que vão começar a falar sobre isso. Mais ou menos nesse período, logo depois, acontece aquilo que também ficou conhecido como Revolução Industrial. Sempre lembrando que essas datas são datas de referência, tá? Quase nenhum desses eventos históricos aí tem uma data assim tão precisa e limitada, tá? Mas vamos tomar como referência essas datas, porque elas são as datas que são normalmente aceitas e compartilhadas, tá? Então a gente tem um processo aí que é chamado de Revolução Industrial, que é quando realmente a mecanização, forte mecanização, vai entrar nas indústrias e vai realmente transformar vários aspectos do nosso mundo. Daí a Revolução Industrial ela tem o seu começo, digamos assim, ali em 1850 e 60, mas ela vai se estender para frente e, de fato, os seus efeitos e a sua presença são sentidos até hoje. Tá? A Revolução Industrial ela não acabou, ela foi se transformando, falam aí em fases de Revolução Industrial e tal. O fato é que isso aí continua, né? A indústria mecanizada. Logo depois, a gente já tem aquilo que é conhecido como a Primeira Internacional. Tá? Então os comunistas eles já começam nesse período aí a se mobilizar em grandes fortes conjuntos, né? Eles começam a se organizar literalmente. Tá? E a Primeira Internacional é um movimento voltado a realmente a expansão do comunismo pelo mundo, né? Logo depois, o Karl Marx, ele publica então esse livro que é famoso, que tornou principalmente o Marx tão famoso, né, que é o Capital, um livro cheio de falácias, tá, mas não é função aqui agora a gente discutir isso, é um livro de falácias, tá? Mas que tornou o Marx muito famoso, né? Logo depois tem o que ficou conhecido como Comuna de Paris, então tem aí alguns movimentos de grupos que vão tentar impor suas regras, né, para uma sociedade. Tá? Então a Comuna de Paris é mais uma tentativa dessas revolucionárias. Logo depois, lá em Londres inicialmente, né, onde ela é formada, a Sociedade Fabiana, tá? Que é onde alguns teóricos socialistas vão começar a difundir algumas ideias aí de um socialismo mais
de aplicação, digamos assim, mais suave, e eu diria até mais sorrateira, né? A Sociedade Fabiana tem esse lado sorrateiro do socialismo, né? E geralmente eles não usam a palavra comunismo. O socialismo parece, segundo essa perspectiva aí, parece que é uma coisa mais suave, né? Sendo que a gente sabe muito bem que o socialismo nada mais nem nada menos é do que um passo no caminho para a implantação do comunismo, né? E logo depois, na sequência, tem um evento importantíssimo, que é a Primeira Guerra Mundial. Aí, nesse momento, a arte moderna, né, chamada arte moderna, já está em plena expansão. Ainda antes do final da Primeira Guerra Mundial, a gente tem a Revolução Russa, que é o primeiro grande evento através do qual os comunistas realmente conseguem dominar, ter o poder de uma nação, né? Só que o que acontece depois da Primeira Guerra? Toda uma crise social, cultural na Europa propicia que governos socialistas se expandam pela Europa. Então tem muito governo socialista na Europa nesse período do pós-Primeira Guerra aí, tá? E logo depois, em 1928, tem o primeiro CIAM, né? Que é o Congresso Internacional de Arquitetura Moderna. Muito bem. Nesse mesmo período aí, vale a pena a gente destacar aí alguns outros elementos que estavam presentes nesse momento, né? A gente vai ver que já lá em 1895, o Gustave Le Bon, ele publica um livro que é usado até hoje, inclusive, que chama-se Psicologia das Multidões, né? E o que o Le Bon tá propondo, está desenvolvendo aí nesse livro? A ideia de... Ele não usa essa expressão especificamente, mas ele está discutindo a ideia de engenharia social, tá? Através da manipulação da psicologia das multidões. Tá? Nesse mesmo período, então, na Revolução Industrial são introduzidos a máquina a vapor, daí surge a eletricidade, surge o motor a explosão, né? E surge também aquilo que a gente veio a conhecer como concreto armado. Tá? Isso é importante porque realmente vai possibilitar que uma série de coisas seja construída a partir daí, usando essa técnica do concreto armado. O concreto em si, é um cimento Portland com alguns agregados e tal, ele mais ou menos da forma que a gente conhece hoje, ele já existia. Tá? Os romanos lá no seu período clássico, né, já usavam um tipo de concreto nas suas construções. O que os romanos não tinham? Eles não tinham as barras de ferro, os vergalhões, que possibilitassem fazer um concreto com uma ferragem dentro, criando então o concreto armado. Tá? Eles não tinham os vergalhões e por conta disso também, evidentemente, não tinha sido desenvolvida uma técnica, né? Um cálculo, etc., que veio acontecer quando a indústria permitiu a fabricação desses vergalhões que a gente conhece até hoje, aí, barras de ferro, né? Fininhas, redondas. A indústria forneceu esse material, os técnicos, os engenheiros, então, tiveram interesse e desenvolveram a técnica de fazer o concreto armado e depois o cálculo a respeito disso e tal. Então isso é muito importante porque grande parte, se não praticamente tudo da arquitetura moderna depois, vai incorporar essa técnica do concreto armado. Lá em 1889 veio acontecer a Exposição Universal de Paris, para a qual foi construída a Torre Eiffel. E isso também é significativo, porque também essa torre ela também é um produto industrial. Né? Ela não é um produto artesanal. Ela foi feita nas fábricas do Sr. Eiffel e foi montada, né? Literalmente foi montada no local. Assim como o Eiffel fez muita ponte pela Europa e outros tipos de edificações, onde a gente vai encontrar a presença muito forte do ferro, né, do aço, nessas edificações, tá? Com essa técnica industrial. Tá?
nesse meio tempo, estão surgindo e sendo desenvolvidos, né, o que a gente veio a conhecer como ciências sociais. A sociologia, a psicologia, a antropologia, tudo isso está se desenvolvendo aí nesse período. Tá? E uma dessas ciências sociais é a propaganda. Tá? A gente normalmente associa a propaganda com o marketing, né, com a coisa de vender produtos e tal, mas a propaganda ela nasce como uma teoria de ciência social, na verdade. Tá? E um personagem muito importante nesse aspecto é o Edward Bernays, que nesse período ele vai publicar alguns livros muito importantes que vinham mais ou menos naquela esteira ali do livro do Le Bon, que são Crystallizing Public Opinion, de 1923, e o Propaganda, que é provavelmente o livro mais famoso dele, de 1928. Tá? Onde o Bernays faz uma análise muito interessante, e para aquele momento, quem lê o livro Propaganda, é muito interessante ver como ele é explícito e como ele realmente não tem nenhum pudor em falar sobre as ferramentas e as técnicas de manipulação das pessoas através da propaganda. Tá? E não é coincidência que o Propaganda ele é publicado no mesmo ano que acontece o primeiro Cian. Tá? Os modernistas vão usar muito essas noções de propaganda no seu processo de ruptura. Tá? Um pouquinho antes foi fundado o que a gente conhece como Escola de Frankfurt, tá? Onde alguns pensadores marxistas vão começar, a partir dali, né, vão começar a propor uma série de aperfeiçoamentos, revisões e transformações na teoria marxista que são um pouco aparentados assim com aquela ideia da sociedade fabiana, ou seja, eles vão propor a revolução cultural e não a revolução armada. Eles nunca descartam a revolução armada, o comunista está sempre disposto a matar alguém pela sua ideia, né? Mas a escola de Frankfurt vai começar a desenvolver as ideias aí de manipulação realmente das massas, buscando impor, através da cultura, novas ideias e a partir disso a revolução acontecer sem que seja sequer necessário recorrer às armas, tá? Ou à violência física. Nesse período, do final do século XVIII e século XIX, já com a Revolução Industrial acontecendo, a gente vai observar que existia uma arquitetura industrial muito variada e às vezes muito interessante, tá? Que utilizava então essa técnica do aço, né? E os cálculos mesmo que a engenharia desenvolveu para fazer grandes estruturas, tá? Então a arquitetura industrial ela tinha realmente algumas características muito peculiares, muito particulares, mas ela não tinha a cara, vamos dizer assim, o aspecto que hoje a gente associa a uma arquitetura industrial, ou ela não tinha necessariamente essa cara. Então a gente vai ver arquitetura produzida industrialmente ou produzida para para abrigar uma indústria que para os nossos padrões de hoje não são especificamente ligadas à ideia de indústria que a gente tem. Tá? Ou a ideia da máquina, da mecanicidade. Tá? Tinha muita variedade e algumas coisas estão por aí até hoje e são muito interessantes esteticamente. Tá? Então, o que acontece nesse contexto aí? Os modernistas, no começo do século XX, eles estavam ainda divididos em várias correntes. Quando a gente fala do Cian, a gente fala sobre isso. Tá? Nesse período, o Art Deco ele realmente se espalha pelo mundo, ou seja, era uma perspectiva de arquitetura contemporânea que incorporava vários elementos aí de industrialização, inclusive
produzindo grandes arranha-céus, Art Deco, mas sem aquela cara modernista que a gente veio a conhecer depois. Nesse mesmo período, o socialismo está se espalhando pelo mundo todo, né? E o que os modernistas afirmam sobre esse período? Eles afirmam que o caos nas metrópoles só pode ser superado por uma nova arquitetura e um novo urbanismo, de bases supostamente racionalistas. Eles propõem uma ideia de racionalismo e eles dizem que isso é o racionalismo, não importa que uma produção Art Deco possa ser extremamente racionalizada, ou outros, não só o Art Deco, mas eles pretendem usurpar o uso da palavra racional, racionalista, apenas para aquilo que eles produzem, que é uma técnica que os comunistas usam muito. Quer dizer assim, os comunistas usurpam determinadas palavras do vocabulário geral e afirmam que só eles têm o significado verdadeiro de determinadas expressões. Os racionalistas na arquitetura fazem exatamente isso. E eles vêm dizer que existe um caos nas metrópoles. Então isso aí já é uma afirmação bastante questionável, porque se a gente for observar uma série de relatos que existem aí a respeito das metrópoles europeias do final do século XIX e começo do século XX, a gente vai observar o quê? A gente vai observar que existem problemas e, na verdade, esses problemas permanecem até hoje. Toda metrópole tem uma série de problemas na sua gestão, digamos assim, mas também tinha uma série de coisas maravilhosas e muitas dessas cidades grandes, como Londres, Paris, só para citar dois exemplos, que são as maiores cidades ali da Europa Ocidental, elas sempre foram consideradas lugares maravilhosos e sempre atraíram muita gente justamente porque eram lugares maravilhosos e não porque elas eram um caos. Agora, evidentemente que havia problemas, o principal deles em geral ligado à saúde pública mesmo, né? A sanidade dessas cidades. Então, tinha uma série de problemas, mas elas estavam longe de ser o caos que os modernistas afirmam que elas eram. Tá? Elas nunca foram esse caos. Mas eles dizem que há um caos e que esse caos só pode ser superado por uma nova arquitetura e um novo urbanismo. Ou seja, eles não propõem, na verdade, uma perspectiva não revolucionária, óbvio, que seria melhorar as cidades e resolver os problemas e manter as cidades. Felizmente para nós, isso aconteceu com muitas cidades, ou seja, muitas cidades históricas, antigas, sobreviveram a essa sanha revolucionária modernista e estão aí até hoje demonstrando que esse caos nunca existiu ou, na verdade, não teve nem próximo de existir. Existiram problemas, alguns deles ou grande parte deles foram resolvidos justamente com uma modernização, não no sentido modernista, né? E estão aí até hoje. E, por outro lado, muitas não sobreviveram, infelizmente, porque os modernistas conseguiram efetivamente destruir grande parte do que existia antes. Tá? Os modernistas afirmam que o Zeitgeist, quer dizer, o espírito do tempo, está ligado ao mecanicismo, à velocidade, à produção em massa e à uniformização e padronização. Ou seja, os modernistas eles também pretendem usurpar o que eles chamam de espírito do tempo e dizer que o espírito do tempo é aquilo que eles enxergam e apenas aquilo, tá? E que não existia nada fora da mecanização, da velocidade, da produção em massa, da padronização, tá? Sendo que quem não tivesse um olhar tão míope para o mundo saberia, e hoje nós podemos constatar isso facilmente, que o mundo é muito mais, mesmo o mundo contemporâneo nosso, né, do século XXI, é muito mais do que mecanicismo, velocidade, produção em massa. Tá? Um monte de coisas características de antes da Revolução Industrial ainda permanecem no nosso mundo, como, só para usar um exemplo, como a ligação com a natureza, né, que é atávica, ancestral do ser humano, e que os modernistas não conseguiram acabar com isso. Tá? E
acredito eu, jamais vão conseguir. A não ser com o fim da própria humanidade, que não está descartado pela perspectiva comunista, né? E hoje globalista. Enfim, e outra coisa, os modernistas afirmavam uma outra coisa importante, que era que a função devia prevalecer sobre a forma. Tá? Essa é uma das falácias modernistas mais clássicas. Tem uma frasezinha, um ditozinho modernista, que a forma segue a função, né? Ou seja, existe uma função e a forma deriva daquilo. Tá? Isso aí é uma das falácias modernistas mais clássicas. Por quê? Primeiro, porque a forma ela tem imposições que independem de qualquer função, né? E segundo, porque aquilo que eles chamam de funcional muitas vezes simplesmente não funciona, ou seja, é apenas um recurso retórico, discursivo dos modernistas para dizer que a gente deve esquecer da discussão da forma. Tá? Eles colocam a discussão da forma como uma coisa secundária. O que importa, supostamente, é a função. Sendo que os modernistas são extremamente formalistas, eles vão impor um padrão formal que eles praticamente são escravos daquele padrão formal. Então, eles são extremamente formalistas e usando esse recurso típico da mentira comunista mesmo, né? Que é inverter a linguagem, eles vão dizer que a forma não é importante. O importante é a função, tá? E a forma deve seguir a função. Sendo que o modernismo é completamente uma proposta formalista, tá? Nesse período, então, entre o final da Primeira Guerra Mundial e o primeiro Cian, o que acontece? Com os governos socialistas, que especialmente na Alemanha vão chegar ao poder, né? Mas também, claro, com o governo comunista na União Soviética, vão ser feitas várias experiências aí de construção modernista, tá? Patrocinados então por esses governos. Porque, evidentemente, a clientela simples, normal, não queria comprar esse tipo de produto, né? Jamais compraria voluntariamente. Então, por exemplo, lá em Frankfurt, tá? São feitos os primeiros conjuntos habitacionais, né, nos anos 20, seguindo esse padrão que a gente está vendo aí nessa foto, né? Então isso aí é um conjunto habitacional dos anos 20, lá em Frankfurt, feito por quem? Pelos modernistas, evidentemente, e patrocinado pelos socialistas, não é isso? Um arquiteto muito importante nesse período, lá em Frankfurt, foi o Ernest May. Tá? Ele foi o arquiteto encarregado de desenvolver, então, esses conjuntos habitacionais, essas propostas modernistas lá em Frankfurt. Tá? O que o Ernest May vai falar a respeito dessa arquitetura, né? Que ele vai dizer que a forma externa desses conjuntos habitacionais é desenvolvida a partir das estruturas internas e dispensa os elementos decorativos. Tá? Ele diz então que eles adotam uma abordagem de construir que não busca preencher os aspectos estéticos da arquitetura, né? Que sempre tiveram centrados, claro, na bela fachada, né? Então ele diz que isso aí não importa para eles, que uma bela fachada com uma composição simétrica, com as suas cornichas, os seus ornamentos e tal, então ele diz que isso aí não mais é um objetivo deles, tá? Ele vai falar que a repetição de numerosos e similares elementos, né? Aquela coisa repetitiva, e, segundo o discurso dele, né? Harmoniosamente adaptando os prédios ao panorama, né? E aí a gente vai ver que isso aí, ele fala que isso aí é harmoniosamente
então adaptar o prédio à paisagem, tá? O que ele quer dizer com isso? Bom, a não ser que isso é mais uma mentira comunista deslavada, cara de pau, não quer dizer absolutamente nada, né? Mas ele diz que sim, que então que eles têm que harmoniosamente adaptar os prédios à paisagem. E que eles buscam, então, que eles lutam por um design de arquitetura e de urbanismo, efeitos, né, de arquitetura e de urbanismo, que são derivados dos nossos tempos, derivados do nosso tempo. Então, essa é aquela conhecida falácia modernista do Zeitgeist, do espírito do tempo, né? Que esse tipo de arquitetura, essas propostas deles, correspondem então ao espírito do tempo, derivam dos nossos tempos, tá? E as outras coisas, consequentemente, evidentemente que não, né? Pelo contrário, tá? Então, o que o May dizia, tá? Somos de opinião que o elemento coletivo na vida das pessoas hoje, que tão fortemente influencia o trabalho, o esporte e a política, deve logicamente ser refletido em sua habitação. Tá? Então, o elemento coletivo, segundo ele, influencia o trabalho, o esporte e a política e deve estar refletido na sua habitação. O Siedlung, né, como eles chamavam esses conjuntos habitacionais que eles estavam construindo aí em Frankfurt, não só em Frankfurt, né? O Siedlung de nossos tempos, como o favo de mel, será definido como a soma dos elementos similares da habitação. Então ele está propondo aí exatamente aquela repetição ao infinito, né, de elementos padronizados. Tá? O May celebrou a uniformidade da aparência arquitetônica como um meio de dissolver a individualidade corrosiva e incentivar a coletividade, né? Então, a gente olhando para essa carinha sem vergonha aí do May, o que é que a gente vê com esse discurso? Evidentemente o socialismo, o comunismo, né? Coletivismo, tá? Então esse era o espírito que estava por trás dos Frankfurt Siedlungen nos anos 20. Que é isso aí basicamente, tá? Então, o que é que a gente vê nessa imagem, tá? O que é que eles estavam fazendo lá nos anos 20? O mesmo tipo de conjunto habitacional que a gente vai ver se repetir pelo mundo afora, tá? Com esse mesmo padrãozinho aí, o mínimo possível, sempre da maneira assim mais econômica, mas no sentido de mesquinho, né? O tamanho é mesquinho, a aparência é mesquinha, tá? Que claro, né? É a proposta mesmo comunista, claramente, né? E aí, tinha um conceito, tá? Que eles trabalharam nessa época, que é muito interessante, que é o existence minimum, tá? O nome já diz tudo, né? É a existência mínima, tá? E esta cozinha que está aparecendo aí na foto foi uma cozinha feita por esse pessoal na época, tá? Nos anos 20, lá em Frankfurt. Dá para ver na imagem ali, no que aparece na janela, né, dessa cozinha, são esses Siedlungen exatamente, tá? E teve lá uma mulher, lá, acho que uma arquiteta, que esteve envolvida nessa questão do planejamento dessa cozinha mínima aí, tá? Além de que, evidentemente, era um espaço muito pequeno, né? O que essa cozinha não tem? Ela não tem uma mesa, ela não tem um lugar para compartilhar, ela não tem espaço para a família, né? Ou seja, na prática, era a morte da cozinha tradicional, que é a cozinha que a gente conhece e aprecia até hoje, no mundo todo, tá? Se fazem cozinhas onde as pessoas possam ficar, comer, conviver, mas não, a proposta deles era acabar com isso, tá? E evidentemente com essa cara de laboratório, aí, de fábrica, né, de coisa industrial, né, que tem a ver com a proposta deles. Tá? Por recomendação do May, tá? New Frankfurt
que era esses bairros novos, ou esse bairro novo de Frankfurt, onde eles estavam construindo esses conjuntos habitacionais, tá? Lá foi o local e também o foco da segunda reunião do CIAN, que aconteceu em 1929. Tá? Então, em 1929 teve a segunda reunião por recomendação do MEI foi lá em Frankfurt, nesse bairro, onde eles estavam construindo essas coisas aí. Tá? E o tema do segundo CIAN foi Existence Minimum, a mínima habitação de subsistência. Tá? É o mínimo possível para a pessoa poder viver. Nessa reunião do CIAN, tiveram presentes lá 2 delegados soviéticos oficiais, tá? Que foram o Moisés Ginsburg e o Nikolai Koly, que conheceram Le Corbusier das suas viagens para a União Soviética, que começaram em 1928. Então, em 28, o Corbusier estava lá na União Soviética, fazendo seus contatos lá, tá? E conheceu esses arquitetos, e depois desse contato, eles estiveram então na reunião seguinte do CIAN. Tá? E o Le Corbusier viajou várias vezes para lá, participou de concurso, como nós vamos ver mais para frente. Tá? Então ele tinha seus contatos muito bem estabelecidos com os comunistas. Então aí o que é que nós vamos ver, o que estava acontecendo lá na União Soviética nesse momento, nesse período. Tá? Eles estavam também propondo a criação desses conjuntos habitacionais. Tá? E aí, o que era, tinha, quais as características dessas coisas que os soviéticos estavam construindo? Tá? Era assim, também o mínimo possível de tamanho, sempre tudo padronizado, repetitivo e né, meio que industrial, assim. Tá? Só que é muito interessante ver que havia alguns problemas aí nessa época, lá na União Soviética, em relação a esse tipo de arquitetura. Tá? Então, foram feitas lá umas unidades, né, habitacionais, esse tipo de conjuntos habitacionais, e a gente está vendo aí a planta de um bloco desses que era com unidades para solteiros. Tá? Lá na Ucrânia, né, em Kharkiv. Tá? Em 1930. Então, hoje, na nossa época e ano passado, eu nunca tinha ouvido falar de Kharkiv, ouvi falar por causa da tal da guerra da Ucrânia, né? Mas Kharkiv não é um lugar banal, nem sem significado. Tanto que lá, por causa das riquezas minerais, especialmente que tinha lá na Ucrânia, e também agrícolas, né? A União Soviética estava investindo pesado no desenvolvimento desses lugares lá na Ucrânia, em outros nós vamos ver. Tá? Então isso é uma unidade para solteiro, dá para ver claramente que é parecido com o que a gente chamaria hoje, aqui no Brasil, de kitnet, né? Que é assim, você entra, tem um pequeno espaço que aparentemente ali tem uma pia, não dá para ter bem certeza, mas pelo desenho parece que é isso. Aí depois tem mais uma porta e um quarto, né? Com a janela e tal. Os banheiros, evidentemente, que são comunitários. Tá? Então, é esse tipo de espaço que os soviéticos estavam propondo naquele momento. Tá? Só que daí o que aconteceu? Tinha um Secombank, que estava financiando essas unidades lá na União Soviética, no caso lá na Ucrânia. Tá? E esse financiador, o Secombank, exigia que essas unidades fossem sem cozinha, tá? Que era uma forma de forçar os refeitórios comunais. Tá? Então eles queriam que os refeitórios fossem comunais e não era para ter cozinha nos apartamentos. Só que essa decisão ela gerou conflito entre o financiador, o banco, e os arquitetos de um lado, né? Que queriam essas casas sem cozinha, esses apartamentos sem cozinha, e os eventuais moradores de outro lado, porque os moradores não queriam isso. Tá? Devido à aguda crise de moradias na primeira década do poder soviético, metade da população soviética já não tinha cozinha privada em casa. Tá? Então tinha uma crise de moradia intensa, e as pessoas viviam em condições abaixo do desejável, né?
pelo menos desejável por elas, tá? Eu não sei se o governo soviético estava preocupado com isso. Aparentemente não. Eles queriam realmente que fosse assim mesmo, tá? Aí a gente vê uma vista do conjunto habitacional lá em Kharkiv, né, de 30, o design da primeira fase desse Zilkombinat, tá? Que é o que a gente chama de conjunto habitacional, tá? Dá para ver claramente aí que aquele mesmo modelinho, assim, a mesma ideia que está por trás disso aí é a do Seidlung lá de Frankfurt e que veio se espalhar depois pelo mundo todo, né? Esse tipo de porcaria aí, tá? Sob um regime de terras socializadas, né, os planejadores e os próprios municípios eles podiam se dar ao luxo de desconsiderar certos detalhes, como, por exemplo, lotes individuais. E, em vez disso, concentrar-se em soluções maiores e mais abrangentes, fazer esses enormes conjuntos habitacionais, né? Era tudo comunitário, tudo socializado, né? Para os praticantes, os caras que faziam esse tipo de projeto, que louvavam a racionalidade, os benefícios do planejamento repetitivo de blocos eram imensos, tá? Então, claro, tinha um monte de arquiteto, engenheiro defendendo isso aí. Quarteirões tipo, sancionados pelo Estado, poderiam ser facilmente implantados. Claro, você tinha um projeto padrão, você podia colocar isso onde você quisesse, repetir ao infinito, tá? E seu uso, então, economizava tempo de planejamento e de execução, que era tudo padronizado, dinheiro e esforço, tá? Tanto na fase de planejamento quanto na de construção do desenvolvimento da cidade socialista, né? Então esse esforço na fase de planejamento era o seguinte, os caras não tinham que fazer esforço para projetar, porque assim, fazia um bloco e repetia ele quantas vezes fosse necessário. E o próprio bloco não tinha detalhe nenhum, não tinha característica personalizada nenhuma, não tinha ornamento, eram apenas amontoados de cubos, de retângulos, né? Que é o que a gente vê no mundo até hoje, inclusive. Então aí vamos ver um apartamentinho que eles estavam fazendo nessa época, tá? Nesse caso, em 1927, lá no Azerbaijão, em Baku, capital do Azerbaijão. Tá? Para nós aqui no Ocidente são lugares assim meio desconhecidos, meio obscuros, mas vocês vejam que para o contexto da União Soviética eram lugares muito importantes, devem ser, inclusive até hoje. Tá? Então, aí nós vamos ver um apartamento típico de uma unidade de 2 quartos lá no Azerbaijão. No caso é o tipo B. Tá? As unidades eram compartilhadas por 2 famílias. Tá? Um apartamentinho desse era para 2 famílias, a cada uma das quais era dada uma única sala privada. Os espaços de reunião e serviço eram comunitários, que estão em azul. Então o apartamento é o seguinte, você entra, tem um hallzinho ali de entrada, tem uma saleta que é chamada de dining, que seria uma copa, uma sala de jantar, mas é bem pequenininha, um banheiro com o local de banho separado e uma cozinha. Tudo bem, dá para perceber que é bem pequeno, tá? Pelo padrão de uma porta, do tamanho da porta, a gente tem ideia do tamanho do espaço inteiro. E aí a gente tem 2 quartos, digamos assim, que são dedicados não a uma pessoa, mas a uma família cada um. Então 2 famílias morando nesse apartamentinho aí, uma provavelmente com menos gente morando no quarto menor e uma com mais gente morando no quarto maior, mas isso eu estou inferindo do que eu estou vendo, tá? Não necessariamente é isso, e não dá para ter ideia de quantas pessoas dessa família moravam nesse lugar. 1, 2, 5, 10, não tenho ideia. A gente sabe que era terrível a situação, mas, enfim, era isso. Uma família nesse quarto mais rosinha, outro mais amarelinho, e aí ainda tinha uma varanda, um balcão ali compartilhado também. Tá? Esse era o padrão. Só que aí tinha uma crítica interna. Tá? Nesse momento, pelo menos nessa fase, havia crítica interna na União Soviética. Tá?
Por exemplo, o arquiteto moscovita Dmitry Shibaev escreveu um artigo na Sovetskaya Arquitetura, uma revista, criticando a arquitetura do distrito de Kirov em Magnitogorsk. Tá? Aí, o que ele diz nesse artigo? Tá? Ele está falando do Ernest May, veja bem. May apoia o planejamento de edifícios em fileiras, afirmando que a maioria dos arquitetos ocidentais progressistas o utilizam. Vejam, eu não me lembro agora se nós já vimos isso na aula que fala sobre o May, ou nós vamos ver em aulas ainda mais para frente, mas o fato é que o May, depois que o nazismo tomou conta da Alemanha, o May migrou para a União Soviética, pelo menos por um período, tá? O May foi para lá trabalhar com os comunistas, então ele tinha uma ligação também, tá? E é por isso que o Dmitry cita o May, tá? Porque ele foi lá trabalhar em planejamento. Então o May afirma que a maioria dos arquitetos ocidentais progressistas utilizam esse tipo de edifícios em fileiras. Isso apesar da monotonia dessas estruturas, que eles são obrigados a construir em nome da arquitetura funcional. Tá? Então, assim, como tem essa teoria da arquitetura funcional, segundo o Dmitry, eles são obrigados a construir assim, como máquinas, né? Arquitetura como máquina. Tal construção de moradias, que é natural para cidades capitalistas, com o objetivo de explorar os trabalhadores, cria uma qualidade de vida diminuída para o indivíduo devido à construção linear de tais quartéis. Então vejam o discurso do arquiteto soviético, russo, né? Nesse momento, lá por 1930, tá? Ele está falando que esse tipo de construção é típica das cidades capitalistas. Então tem toda uma confusão conceitual aí, porque eram precisamente os comunistas e os socialistas ocidentais que estavam fazendo isso lá na Alemanha, por exemplo, né? Como o May. Tá? Mas ele faz uma leitura. Tá? Ele acha ruim a qualidade dessa arquitetura. E para ele, então como é que ele interpreta essa qualidade ruim? Porque evidentemente ele não pode dizer que tem comunista fazendo coisa ruim. Ele vai dizer que isso é fruto do capitalismo. Tá? Cidades capitalistas que têm o objetivo de explorar os trabalhadores. O fato é que isso aí não é uma coisa do capitalismo. Tá? Tanto o capitalismo como o comunismo utilizaram isso aí em larga escala. Mas que é feito para explorar os trabalhadores, não tem dúvida. E que cria uma qualidade de vida diminuída para o indivíduo, também não tem dúvida. Tá? Então a crítica, ela parcialmente é correta. E muito interessante de ver isso acontecendo, né? Shibaev argumentou contra a construção de moradias padronizadas industrialmente se o processo resultasse em longas linhas uniformes de edifícios que favorecessem as necessidades das máquinas em detrimento dos humanos. Então veja, ele estava percebendo aí um problema sério, tá? Que essas construções eram feitas para favorecer as máquinas. Era uma arquitetura pensada para ser máquina, né? Como dizia o Jean Herré. Então o que ele vai dizer? Para a conveniência do guindaste, o homem é forçado a viver nas entrelinhas, que oprimem a sua psique. Então essa crítica está correta, tá? Oprime a psique, é evidente, tá? Eu falo disso o tempo todo, como esse tipo de arquitetura é opressor. O funcionalismo não era desculpa para a monotonia. Uma resolução de 1932 da Mossovet, que era a administração municipal de Moscou, afirmou que a estratégia preferida de planejamento urbano para a habitação soviética daí em diante seria com uma arquitetura variada individualizada. Em nenhum caso seria permitido o uso de fachadas chatas e monótonas. Tá? Então,
Evidentemente que isso era uma intenção, porque isso aí não deu certo a longo prazo, muito pelo contrário. Tá? Os soviéticos foram pródigos em construir fachadas chatas e monótonas e esse tipo de construção mecanicista aí. Mas pelo menos havia essa crítica interna. Tá? E aí o que é que a gente vai ver e é bom lembrar? Tá? Que enquanto na foto da direita ali, em Kharkiv, na Ucrânia, né? Em 1932 estava sendo construído esse tipo de conjunto habitacional aí, que eles chamavam de novas cidades para o novo homem soviético, tá? No mesmo tempo, no mesmo momento, na Ucrânia, estava acontecendo a grande fome, o Holodomor, que foi uma tragédia humanista, né? Uma tragédia do ponto de vista humano, foi um genocídio que os soviéticos perpetraram contra os ucranianos, tá? Roubando deles os seus alimentos. Tá? Então tem algumas fotos aí mostrando cadáveres nas ruas e aquele rapazinho ali, aquela criança, não sei direito, tá? Evidentemente numa situação assim de quase morte, né? Por fome. Tá? Muita gente, milhões de ucranianos morreram de fome nesse período, enquanto os soviéticos também estavam gastando milhões para construir esses seus conjuntos habitacionais aí, para explorar mais ainda o espaço lá na Ucrânia, né? Os minerais, a agricultura e tal. Então vejam as contradições internas, né? Dessa arquitetura e desse padrão de pensamento aí não apenas dos soviéticos, mas esse caso específico é muito significativo, tá? Aí, vamos então voltar a falar do Cian, tá? Jean Herré e outros técnicos percebem que existe uma linha de continuidade histórica entre os sucessivos estilos arquitetônicos até o Art Deco. Eles percebem isso. Essa continuidade, ela não corresponde à perspectiva revolucionária que eles tinham. A permanência de várias correntes não favorece a perspectiva modernista de obter a hegemonia do campo. Tá? Então, o Cian é criado para estabelecer a unidade, ainda que forçada, tá? Das propostas teóricas, para unir todo mundo numa única proposta. Para uma ação de propaganda, colocando todas as correntes sob um único nome. Tá? Então o Cian vai fazer isso, vai criar esse nome, arquitetura moderna, para todo mundo, né? Para associar também a arquitetura que eles propõem com a noção de modernidade, né, consequentemente de progresso e tal, e para romper a continuidade histórica, que é a perspectiva revolucionária, tá? Romper, né, a continuidade. Isso é a revolução em si, né? Então isso aí acontece aí nesse contexto, depois da Primeira Guerra Mundial, depois da Revolução Russa, os ciãs estão nesse contexto, tá? Então, sobre a ruptura modernista especificamente, tá? Que esse é um fator muito importante para a gente entender a arquitetura. Além da ruptura da continuidade histórica dos estilos, né? A arquitetura moderna ela propõe o quê? Uma ruptura com a natureza. Isso é importantíssimo. Tanto nas formas, né? Ou seja, as linhas retas, a repetição ad infinitum desses retângulos, desses cubos, né? Como também na questão dos materiais, tá? O concreto armado, os materiais sintéticos que eles vão empregar, né? E nas técnicas construtivas, que é a mecanização. Então eles estão propondo aí uma ruptura com tudo isso, tá? E tudo tem a ver com a natureza, né? As técnicas construtivas, elas derivavam tradicionalmente do conhecimento das forças, das características dos materiais, tá? Os próprios materiais eram os materiais que estavam disponíveis na natureza. A pedra, o tijolo, mesmo que transformados, né, pelo homem, lógico, mas sempre eram materiais naturais, a madeira, etc. E eles propõem também uma ruptura com os ornamentos, tá, presentes na arquitetura desde tempos imemoriais, com função tanto simbólica, quanto estética, quanto identitária. Então os ornamentos, qualquer pessoa que se dedique, vale a pena quem quiser fazer isso, pesquisar arquitetura ancestral que tem aí pelo planeta, tá? o que ainda tem, né? Que está disponível para o nosso conhecimento, pelo menos, a gente vai ver que os ornamentos estão presentes desde sempre. Tá? Sempre o homem ornamentou suas construções. Sempre, sempre, sempre. Então os modernistas vêm propor essa ruptura. Tá?
História, natureza e ornamentos. A partir dessas rupturas, a arquitetura moderna se estabelece como algo totalmente novo e distinto, capaz não apenas de impor uma perspectiva revolucionária, né? Começar tudo do zero era um dos lemas da Bauhaus, né? Perspectiva revolucionária típica, como também de, ao conquistar posições no campo, tornar cada vez mais difícil a retomada dessas posições por parte dos hereges. Tá? Quem se disporia a ser antimoderno? Quem é contra o progresso? Né? Então eles, com esse discurso todo e com essa ruptura, eles criaram essa situação. Quem está fora, né, quem não é modernista, né, cada vez fica mais difícil retomar posições no campo. Tá? Você é literalmente expulso, alijado dessas posições. E depois para retomar é muito difícil. Tanto que nós vemos esse fenômeno até hoje, um século depois, né? As ações, então, de ruptura e tomada do campo acontecem de maneira planejada, sistemática e coordenada. Com noções, mesmo que intuitivas, de propaganda e engenharia social, os modernistas trabalham para conquistar simultaneamente as instâncias de reprodução, que são as escolas, as faculdades, né? De divulgação, que é a literatura em geral e os periódicos especificamente, e as instâncias também de consagração e legitimação, que são os prêmios, inclusive que são autoconcedidos, eles dão prêmios para si mesmos, né? Até hoje acontece isso lá com o Pritzker, por exemplo. Eles que decidem quem vai ganhar o prêmio e são sempre eles mesmos, claro, né? Também essas instâncias incluem as associações, como as associações de arquitetos, o IAB, o CAL, essas coisas, todas estão tomadas, né? Também os museus comuns e os museus ad hoc, né? O que são os museus ad hoc? Museu de arte moderna, museu de arquitetura moderna, seção de um museu dedicado à arquitetura moderna, tudo isso foi criado para esse processo aí poder acontecer, tá? Foi pensado, né? Historiadores e críticos escrevem sobre a genialidade dos mestres modernistas e a qualidade dos seus projetos. Então nós vamos ver isso mais para frente, tá? Nós vamos ver esses escritos aí. Mesmo e talvez principalmente os não construídos, esses projetos, que não passariam pelo crivo da realidade. Então o que acontece? O Jean Herré, por exemplo, ele vai projetar um monte de coisa, né? Ou seja, vai fazer um monte de desenho, mas que nunca ninguém encomendou e nunca ninguém quis construir, nem ia querer. Mas não importa, ele apresentava esses projetos como grandes ideias, e aí vem críticos e historiadores em cima desses projetos apenas desenhados, e chamam de geniais e falam da qualidade desses projetos, e que esses arquitetos são mestres e tal, coisa que nunca ia ser construída, tá? Então, é muito cômodo, muito útil, né? Vem muito a calhar, né? Além da adequação de suas propostas teóricas às características e necessidades do seu tempo, tá? Que é um discurso, nós vamos ver isso também, o Gideon principalmente, mas o Jean Herré e muitos outros vão falar disso, tá? Que essas tais propostas, que essa tal ruptura, ela é adequada às características e às necessidades do tempo deles, que é algo evidentemente difícil, eu diria impossível de ser provado, tá? É apenas retórica. Os modernistas se esmeram em produzir muitas e extensas obras teóricas, tornando difícil conhecer e mais ainda criticar o estado da arte dos escritos modernistas. Tá? Nós vamos ver algumas dessas obras nas aulas para frente, mas o que acontece? A produção é gigantesca, tá? Tem todo um trabalho também coordenado nas academias e tal, para produzir não só muita obra, como obras imensas, enormes. Tá? E o que isso faz? Torna difícil para alguém interessado conhecer tudo, né? Conhecer esse material todo, a não ser quem? Os próprios modernistas, que estão sempre envolvidos nesse circuito. Tá? Então, fica difícil conhecer e criticar também, porque é muita coisa e todos um repete o outro, tá? São autorreferenciados. Então o estado da arte dos escritos modernistas hoje, por exemplo, ele é praticamente impossível de você determinar. Hoje, o máximo que você consegue fazer, pelo menos se aproximar, é falar do mundo anglo-saxão, é falar do
do mundo italiano, por exemplo, né? É isso, tá? À medida que os modernistas avançam sobre as posições do campo, se esmeram em eliminar as propostas e os atores concorrentes, tá? Algo bastante conhecido e praticado pelos comunistas, tá? Então você vai combater realmente para eliminar os concorrentes. Eliminar, literalmente, tá? No caso dos modernistas, é mais eliminar, assim, tirar do campo, tá? E os comunistas costumam eliminar fisicamente, digamos assim, tá? É importante notar que os não modernistas nunca conseguiram se contrapor satisfatoriamente a esse ataque, tanto por limitações intelectuais quanto por desconhecerem os métodos e as intenções dos adversários, tá? E por estarem acomodados a uma estabilidade de posições que já durava séculos. Então o que acontece? Por que os não modernistas não conseguiram se defender satisfatoriamente? Primeiro, a gente vai ver isso na época, tá? Hoje não, hoje existe intelectuais preparados fazendo a defesa do não modernismo, tá? Mas na época não tinha. Os poucos que defendiam com argumentos extremamente pobres. Então era difícil que isso aí tivesse uma efetividade, tá? Mas também porque os não modernistas, eles não conheciam esses métodos de propaganda e engenharia social que os modernistas vêm aplicar. E muito menos conheciam as intenções dos adversários, porque as intenções, elas estão escondidas sob uma camada de bom mocismo, que vai dizer assim, queremos o bem da sociedade, o progresso do ser humano e tal. E os não modernistas não entendiam essa retórica e então eles não sabiam se contrapor a isso, porque eles não viam por trás desse discurso as verdadeiras intenções dos modernistas, tá? O que acontece com os comunistas é exatamente a mesma coisa, tá? E eles também estavam acomodados à estabilidade das suas posições. Nunca existiu essa luta aí até a chegada do modernismo, tá? Bastava você estar inserido na produção do campo e não havia, de verdade, um debate muito sério sobre o que devia ser feito. Tá? Então ficou difícil para a defesa, né, dos não modernistas. Então vamos falar sobre a importância da ruptura. Somente com essa ruptura é que os modernistas poderiam estabelecer uma hegemonia no campo que deixasse de estar sujeita aos movimentos normais da disputa simbólica, tá? Criando um começar do zero totalmente artificial e, dessa forma, usurpando as ferramentas simbólicas disponíveis aos adversários, todas advindas de posições anteriores do campo. Tá? Então, o que é que eles fizeram? A exclusão total dos temas, das ideias e dos personagens dispostos à disputa pelas posições. Então, quando eles propõem começar do zero, eles realmente assim excluíam a possibilidade de um debate aberto. Tá? Para eles não existia nada antes deles, era o zero. Então, eles impedem com essa estratégia que o debate seja franco, vamos dizer assim. Tá? E eles estabelecem aquilo que a gente chama hoje de guerra assimétrica, né? Porque só um dos adversários tem vamos dizer assim, as armas, né, os meios de fazer o ataque. O outro não consegue atacar e nem se defender, o outro é excluído mesmo. Tá? Isso é uma ferramenta retórica muito, muito séria, muito importante, tá? E que ainda era desconhecido do ambiente cultural no começo do século XX. Hoje a gente já sabe, hoje a luta simbólica está bem diferente. Tá? Mas naquele momento, praticamente só os comunistas e modernistas estavam dominando essas técnicas aí. Tem um significado subjacente da ruptura. Tá? Até o final do século XIX, a arquitetura possuía uma série de características que, ligando o ser humano à natureza e à história, e trazendo a ornamentação como elemento simbólico de ligação escalar, tá? Então, o que é isso aí, ligação escalar? As diversas escalas
dos ambientes, desde o pequeno objeto, tá? Desde o mínimo detalhe, até uma cidade inteira. Então tem várias escalas, e quem faz a ligação entre essas várias escalas, ou pelo menos um dos principais elementos de ligação entre as diferentes escalas, é precisamente a ornamentação. Tá? Existe ornamentação em várias escalas, e isso aí faz uma ligação simbólica entre tudo. Tá? Então, a arquitetura possuía essa série de características, tá? Que ligando o ser humano à natureza e à história, possibilitavam uma conexão sensorial, emocional e até mesmo espiritual entre o homem e o ambiente. Então isso aí é muito importante. Quem conhece, já vivenciou assim os ambientes de cidades históricas bem preservadas, né? Na Europa tem vários exemplos disso, tá? Já não é tanto o caso do que eu estou falando aqui, por exemplo, eu falo muito de Barcelona, que eu gosto muito, mas Barcelona tem toda uma parte moderna que dificulta um pouco perceber isso à primeira vista. Barcelona também tem, claro, mas é mais difícil de perceber à primeira vista. Mas quem vai em Veneza, quem vai em Carcassonne, quem vai em lugares assim, que são mais preservados, Ferrara, né, vai perceber o seguinte, que a possibilidade, então, dessa ligação, dessa conexão sensorial, emocional e espiritual entre o homem e o ambiente. Tá? É mais fácil de você perceber nesses ambientes mais homogêneos, assim, históricos. Tá? Fica muito claro, todo mundo percebe isso, os turistas percebem isso, por isso que eles buscam muito esses espaços, tá? Porque eles percebem essa ligação espiritual mesmo do homem com o ambiente. O ambiente é um alimento espiritual, nesses casos. As edificações e as cidades ganhavam uma importância afetiva e transcendente. Tá? O ambiente tinha um componente sagrado. Isso é muito importante. Tá? Alguns lugares, por exemplo, as grandes catedrais, né? Elas passam muito essa ideia. Tá? E eu nem vou discutir aqui o papel das catedrais em si que elas tinham lá na época dela, porque é muito mais complexo do que simplesmente dizer que é uma igreja, tá? Mas, enfim, hoje essas catedrais, elas trazem esse sentimento assim de um ambiente transcendente, tá? Independente da religião. E eu digo isso porque, por exemplo, a gente vai ver as hordas de turistas chineses, que pelo menos uma grande parte foi criada sob o materialismo comunista, tá? E eles vão a esses espaços lá na Europa, por exemplo, a gente vê muito, né? Os turistas chineses, e eles também percebem, você vê pela atitude deles, que eles também percebem, assim, um sentido de transcendência nesses espaços. E eu não estou falando só das catedrais, tá? De muitos espaços, assim, antigos, bem preservados que tem lá, tá? Para quem já tem uma ligação maior com a espiritualidade, com a transcendência, é muito mais fácil, inclusive, de perceber, né? Por isso, mesmo quando uma edificação, ou um conjunto urbano, ou uma cidade apresentavam problemas, havia problemas, claro, tá? Apresentavam degradações, ou estavam sujeitos a destruições provocadas ou naturais, tá? Destruições provocadas, por exemplo, acontecia nas guerras, acontecia naturais, acontecia, por exemplo, nos terremotos, incêndios, né? Tem várias histórias importantes disso aí, tá? Ou quando o seu estado físico não permitia uma vivência perfeita, então vai se falar muito, os historiadores falam muito, porque tinha problema de lixo, de sujeira, de esgoto nas cidades medievais e tal, né? Poderia, realmente havia alguma coisa disso, mas o Lewis Mumford, por exemplo, vai mostrar que não é bem assim, não era bem assim, tá? Então, mas tudo bem, não era uma vivência perfeita, ok, mesmo quando não era perfeita, isso não explicava, isso não implicava numa dissociação emocional com seus habitantes, que poderiam até mesmo, em função desses aspectos negativos, terem uma relação afetiva mais profunda ou um impulso de trabalho pela melhoria das condições existentes. Tá?
E a gente vai perceber isso aí ao longo da história. Como essas cidades foram trabalhadas, como se investiu nelas, tá? E não apenas nos grandes prédios públicos, nas grandes obras públicas, mas como as pessoas preservaram as suas casas, como elas utilizaram com amor as suas casas, ainda que simples, como elas foram trabalhando ao longo de gerações para melhorar os seus próprios ambientes, tá? Então, muitas cidades que a gente chama de medievais, né, não foram construídas assim por um impulso do poder público, digamos assim, tá? Que tinha um caráter bem diferente do nosso poder público de hoje. Muita coisa que está ali hoje, que a gente pode ver, né, hoje, vivenciar, foi feito pelas próprias pessoas, tá? E inclusive muita coisa disso dá para perceber, como foi feito aos poucos, foram acrescentando partes, tal, tá? Então, claro, não era perfeito, as pessoas estavam sempre trabalhando pela melhoria, e as pessoas tinham uma relação afetiva então com esses espaços. Dessa forma, edificações e cidades se tornavam simbolicamente organismos vivos, tá? Simbolicamente vivos, que eram mantidos não apenas existindo, mas com uma saúde que permitiu que várias permanecessem por séculos, sendo usadas e amadas, reformadas, adaptadas e aperfeiçoadas, sem que fosse necessário estabelecer leis ou sistemas de proteção. Não tinha nenhum patrimônio histórico. Tá? Isso é uma criação muito recente. Mas nem por isso as cidades foram destruídas. Ao contrário, elas foram mantidas. Tem cidades seculares, tem cidades, pelo menos parcialmente, milenares que estão aí. Tá? E quem que manteve essas cidades? Uma instituição do patrimônio? Não, as pessoas, usando e amando. Tá? Do mesmo modo, edificações e cidades envelheciam, adoeciam e eventualmente morriam, algumas desaparecendo e outras deixando despojos visíveis ou soterrados pelo tempo. Isso acontecia também, como eram organismos vivos, algumas morriam, tá? Algumas duram milênios, outras não. Então tem tudo isso nesse processo. O sentido do sagrado, ele estava presente tanto em edificações religiosas, tá? Que é mais claro, assim, mais evidente, né? Ver uma igreja e tal, tinha esse sentido do sagrado, mas também em edificações seculares. Quer dizer, quem vê, conhece e entende Veneza, sabe que é uma cidade sagrada no seu todo, não por causa da quantidade de igrejas que tem lá, tá? Mas vários outros ambientes, né? Um arco numa rua de Lisboa, uma cúpula, um teto com cerâmicas coloridas num hospital em Barcelona, todos esses espaços têm essas características do sagrado. Tá? Dessa forma, então, desde um simples tijolo ou uma pedra, tudo estava conectado, a natureza, o homem e a arquitetura. E tudo tinha um significado transcendental, tudo, absolutamente tudo. Tá? Uma porta, uma pedra, uma escada, uma janela, uma parede, uma varanda, tudo tinha um significado transcendental, tudo por conta dessa relação milenar do homem com a cidade. Tá? Portanto, a ruptura modernista teve um propósito simbólico bastante específico, romper os laços do sagrado e do transcendente, trazendo o mecânico e o racionalista para dominar os ambientes humanos e, consequentemente, impondo a aridez do artificial e a do profano. Tá? A ruptura tinha esse propósito simbólico. Como a cognição humana está profundamente ligada aos ambientes nos quais ela se forma e se desenvolve, tá? Então, o nosso cérebro, a nossa mente, o nosso jeito de ser, de pensar, está ligado aos ambientes. A ruptura promoveu um empobrecimento simbólico e anímico. Nossas almas ficaram mais pobres. Tá? Propícios para a proposta da revolução, lógico. Tá? Aí fica mais fácil fazer a revolução, propor a revolução, fazer a lavagem cerebral, fazer a lavagem cerebral nas pessoas com um ambiente empobrecido, simbolicamente e animicamente. Tá?
Que é isso aí, né? O que tem de sagrado aí? Nada, não sobrou nada do sagrado, tá? Do transcendente não sobrou nada. Sobrou mecanicismo, um racionalismo pobre, tá? Uma versão empobrecida da própria racionalidade. Quando as cidades chegam tão baixo, a esse nível, como a gente está vendo aí, realmente não pode. Essas cidades desse tipo não são sagradas. Brasília não é uma cidade sagrada, ao contrário. É uma cidade profana por natureza, tá? Por proposta. Isso aí é só um desenho, né? Desses que os modernistas gostavam de fazer, mas dá para entender perfeitamente bem como o sagrado e o transcendente foram retirados desse tipo de espaços, né? Que é isso aí, construído, né? Não tem transcendência, não tem sagrado. E eles conseguiram realmente descer assim a níveis muito baixos, né? Esteticamente, animicamente, tá? Isso aí é uma visão do inferno, né? Certo? É a própria visão do inferno trazido aqui para nossos ambientes, tá? E aí, qual é então essa importância? Nós vamos fazer uma conclusão agora dessa conversa aqui sobre a importância da ruptura do ponto de vista simbólico e espiritual, tá? Que é o seguinte: podemos, portanto, considerar a ruptura modernista como um ato voltado a afastar o ser humano da dimensão do sagrado. Então, consequentemente, esse ato é um ato de magia negra, tá? Afastar o ser humano do sagrado é em si a definição de ato de magia negra. A arquitetura moderna está intrinsecamente ligada a uma perspectiva satanista do mundo, tá? Que é o que os comunistas têm nas suas mentes perversas, tá? Uma perspectiva satanista, um materialismo mais vil, mais baixo, tá? Tudo isso aí, em termos de arquitetura, como é que é o satanismo construído, tá? Pelos frutos os conhecereis. Isso é satanismo construído. Isso é satanismo construído. Isso é satanismo construído. Isso é satanismo apenas desenhado. Isso é satanismo construído, tá? Isso é satanismo construído, ok? Então, nós chegamos assim ao fim dessa quarta aula, tá? E na sequência nós vamos começar a ver então os autores modernistas, tá? Como é que eles propõem, como é que eles defendem esse tipo de ideia, tá? E a gente deve lembrar, eu coloquei isso agora porque a gente deve lembrar para o resto do curso aí essa perspectiva satanista que está por trás dessas propostas, tá bom? Então, muito obrigado por vocês estarem aqui até o final e eu espero vocês na próxima aula, tá? Boa noite.